Eu convido você que está no templo, você que está em casa, a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 34. Nós temos estudado o Evangelho de Marcos desde o ano passado. E hoje nós começamos a ver uma mudança no Evangelho. Porque até aqui o Senhor Jesus ele foi se apresentando. Ele foi mostrando o seu poder, ele foi mostrando que ele é o Filho de Deus Todo-Poderoso, que tem poder para fazer coisas extraordinárias. 2 multiplicações de pães, acalmar o mar, não é? Tempestade, curar enfermos com diversos tipos de doenças. E agora o Evangelho de Marcos começa a fazer uma mudada, né? Dar uma guinada para um outro momento, para um momento de discipulado agora. E é isso que nós vamos ver nessa noite. E o tema do nosso sermão dessa noite é condições básicas para se tornar um discípulo de Jesus. Agora que Jesus já mostrou quem ele é, o seu poder, agora ele começa a discipular os seus discípulos e mostrar para esses discípulos quais as condições necessárias para ser um seguidor de Jesus. E no final da mensagem, a grande pergunta é: será que nós estamos dispostos a pagar o preço de sermos seguidores de Jesus? A sermos de fato seguidores de Jesus? Essa é a proposta dessa noite. E a palavra do Senhor diz assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Nós vamos ler mais uma vez o versículo 34, mas eu gostaria que todos nós lêssemos agora, capítulo 8, verso 34 de Marcos 8. Leiamos, irmãos. Então, Santo Deus, a tua palavra já foi lida. Ela foi inspirada pelo Senhor. Ela não está aqui por um acaso. Ela está aqui por um propósito. De mostrar a nós, ó Deus, o que é necessário para, de fato, nos tornarmos discípulos de Jesus. Que o Senhor use, ó Pai, a mensagem aqui, ó Deus, lida, pregada, aplicada, e que o Senhor faça de cada um de nós que estamos aqui no templo, daqueles que nos acompanham pela internet, daqueles que virão a assistir a essa mensagem posteriormente, que o Senhor faça de cada um de nós verdadeiros seguidores de Jesus. Que nós estejamos dispostos a pagar o preço de sermos seguidores de Jesus, de sermos não só seguidores, mas discípulos de Jesus Cristo. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Como sempre, eu quero começar fazendo uma pergunta pessoal a você. Não é para a pessoa que está do seu lado, mas é para você. Você é um discípulo de Jesus? Você que me ouve aqui no templo, na galeria, você que me ouve em casa, você se define como um seguidor de Jesus? Segunda pergunta: você já considerou as consequências de ser um verdadeiro seguidor de Jesus? Hoje muitas pessoas, irmãos, dizem ser seguidores de Jesus. As igrejas estão lotadas de pessoas que dizem ser seguidoras de Jesus, de pessoas que dizem ser discípulos do Senhor Jesus. Mas será que essas pessoas entenderam o que significa ser um seguidor de Jesus? Será que eu e você entendemos de fato o que significa ser um seguidor de Jesus? Será que eu e você
Estamos dispostos a pagar o preço de ser um seguidor de Jesus? Porque para nós nos tornarmos verdadeiros seguidores de Jesus, é necessário um preço. E no texto que nós vamos estudar nessa noite, o Senhor Jesus, ele vai mostrar que ser um discípulo de Jesus não é brincadeira. Não é brincadeira ser seguidor de Jesus. Não deve ser algo da moda, apesar de ser moda hoje. O Senhor Jesus, ele vai mostrar que existe um preço a ser pago. E toda vez que nós vamos entrar num empreendimento, seja ele qual for, é necessário nós avaliarmos os riscos. Sentarmos, analisarmos, vermos se é isso mesmo que nós queremos. O próprio Jesus, ele nos ensina isso. Não está funcionando? Ok. Nós estamos sem o telão hoje, então eu convido você, mantenha aí o texto de Marcos aberto, mas abra também em Lucas capítulo 14, a partir do verso 28. É importante que esse texto que nós vamos ler, quem está falando aqui é o Senhor Jesus. E ele dá dois exemplos aqui da necessidade de calcularmos o preço quando nós vamos fazer um empreendimento. Parece que voltou o telão. Então, quem quiser acompanhar pelo telão, fica à vontade. Mas, por segurança, já tem a Bíblia aí também. Lucas, capítulo 14, verso 18, diz assim: Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir? Esse é o primeiro exemplo que é dado pelo Senhor Jesus, a construção de uma torre. Qualquer pessoa que vai construir uma torre, construir uma casa, um edifício, qualquer coisa, antes de construir, o que ele faz? Ele senta e calcula. E por que ele faz isso? Verso 29. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, e não o podendo acabar, todos os que o virem zombem dele. Verso 30. Dizendo, este homem começou a construção e não pode acabar. Então, o que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui é que para se construir uma torre, é necessário sentar e calcular. Eu vou ter dinheiro para chegar até o fim? Eu tenho disposição de fato para construir essa torre? Eu vou ir até o fim com esse empreendimento? Sente e calcule. Mas o Senhor Jesus, ele dá um segundo exemplo, verso 31. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Verso 32. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Então aqui, o Senhor Jesus, ele dá um segundo exemplo. O exemplo de uma guerra. Antes de um rei se aventurar em uma guerra, o que ele faz? Ele calcula as suas condições, a quantidade do seu exército, o número de armas que ele tem. Ele faz uma previsão do armamento do inimigo para que ele não entre numa guerra já derrotado. E se ele ver que a sua condição é inferior, o que ele vai buscar? Vai buscar paz. Poxa, eu não posso enfrentar esse porque eu não tenho condição de lutar. Tanto é que o versículo 33, e agora ele vai fazer a aplicação disso
que tem a ver com o nosso texto, né? Base. Ele diz assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então veja só o que Jesus está dizendo. Ele conta duas parábolas, ele conta duas histórias, ele dá dois exemplos e ele tem um objetivo. Qual é o objetivo? Para se tornar um discípulo, é necessário calcular. Você já fez isso? Você está pronto para ser um discípulo de Jesus? E o primeiro requisito, a primeira condição aqui é renuncia a tudo quanto tem. Você está disposto a fazer isso? A renunciar? Como eu já disse, irmãos, até aqui o Senhor Jesus ele tinha apenas se apresentado. E ele fez isso pregando o evangelho, expulsando demônios de pessoas que eram cativas do diabo, fazendo sinais e maravilhas, multiplicando pães e peixes, curando enfermos, andando por sobre o mar. E depois de tudo isso, agora, eu já mostrei para vocês quem eu sou. Eu sou o Filho de Deus que tem poder sobre tudo, sobre todos, sobre as forças da natureza, sobre os demônios. Eu tenho poder para perdoar pecados. Eu já me apresentei. E agora eu quero começar um discipulado com vocês. E ele começa esse discipulado primeiro com os 12, como nós vimos na semana passada. E ele começa esse discipulado falando a respeito da sua missão. Texto que nós estudamos na semana passada, Marcos 8:31. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Então, depois de se apresentar o Senhor Jesus, ele começa a ensinar: discípulos, é preciso que eu morra. Eu estou adiantando isso para vocês. Eu vou morrer e eu vou ressuscitar. E nós vimos que Pedro reprovou a Jesus. O texto diz: e isto ele expunha claramente, mas veja a reação de Pedro. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Pedro começou a reprovar o Senhor Jesus. Jesus, porém, voltou-se e fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Então Pedro, ele é fortemente repreendido pelo Senhor, porque o que ele estava propondo ao Senhor Jesus ia contra a vontade de Deus. Foi Deus quem estipulou que ele teria que morrer, que Jesus teria que morrer para que eu e vocês tivéssemos vida. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, eu e vocês estávamos condenados ao inferno. Fazia parte do seu plano. Tanto é que ele está falando isso antes de acontecer. E depois que ele repreendeu duramente aqui a Pedro, ele continua o seu discipulado no versículo 34. Marcos 8:34. E ele diz assim: então, acompanhe na sua Bíblia, então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Aqui, irmãos, Jesus continua o seu discipulado. Ele já tinha começado o discipulado lá com os discípulos, mas ele continua aqui trazendo importantes
informações, mas essa informação agora é tão importante que ele não fala apenas para os 12. Ele chama todos os discípulos. É algo muito importante, fundamental que eu vou falar agora para vocês. Então venham todos, prestem atenção nisso. O que eu vou falar é algo que define vida e morte. E não só vida física, mas vida e morte espiritual. Então prestem atenção. E ele convoca toda a multidão. E Jesus diz no verso 34, se alguém quer vir após mim. E aqui, irmãos, nós vemos que o chamado ele é pessoal. É necessário uma predisposição para seguir o Senhor Jesus. Se alguém quer vir, é para cada um. É um chamado universal, mas é cada um que tem que analisar e responder. Se alguém quer vir. E em seguida, irmãos, então perceba assim, se alguém quer vir, eu vou falar as condições, eu vou falar o que é necessário para se tornar um discípulo, avalie e siga ou não. E ele diz, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Essa é uma condição. Se você quer seguir o Senhor Jesus, se você quer ser um discípulo de Jesus, é necessário renúncia, negar-se a si mesmo. E o que significa negar-se a si mesmo, pastor Juliano? Negar-se a si mesmo é dar prioridade à vontade de Deus em detrimento da sua. É abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Como nós vimos hoje pela manhã estudando Oséias. Gomer, a mulher adúltera, infiel, que significa que representava ali Israel, depois de resgatada, de comprada pelo seu esposo Oséias, que representava Deus, ela deveria abandonar a prostituição, a vida de adultério. Negar-se a si mesmo. Negar o desejo da sua carne, negar aquilo que ela quer fazer que é contrário à vontade do Senhor. Para ser um verdadeiro discípulo de Jesus é necessário negar-se a si mesmo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17 diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Há mudança de vida, há mudança de comportamento. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim. Esse é um texto longo, mas importante, eu peço que vocês acompanhem. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Você tem feito isso? Eu e você temos feito isso? Buscado as coisas do alto? Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Se eu fui ressuscitado com Cristo, se eu de fato sou um cidadão dos céus,
porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. No verso 5 ele vai dizer: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Você percebe? Você é nova criatura, você foi comprado, resgatado, salvo em Cristo Jesus, e você tem que ser uma nova criatura. E isso significa mudança de comportamento. Deus nos chama como estamos, mas Ele não nos deixa como estamos. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que se prostituía, não se prostitua mais. Aquele que sonegava, não sonegue mais. Aquele que tinha sangue italiano, não tenha mais. Isso é desculpa para pecado. Ou Jesus não tem poder. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, não é agora. Noutro tempo, quando vivíeis nelas. É outro tempo, vocês estão num novo tempo. É novo tempo. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Irmãos, cristianismo é mudança de vida. Quando você se dispõe a ser um discípulo de Jesus, você está falando assim: eu vou renunciar a mim mesmo. Eu vou buscar fazer a vontade de Deus e não a minha vontade, porque a minha vontade não é dar a outra face, a minha vontade é dar na outra face do rapaz. Mas eu vou renunciar a mim mesmo. E eu não vou fazer a minha vontade, mas pela graça de Deus eu vou buscar fazer a vontade de Deus. Negar-se a si mesmo. 1 Coríntios 9, 27, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha a preocupação aqui, eu tenho que fazer isso. E por que ele tem que esmurrar o corpo dele? Porque ele quer fazer isso. A nossa carne é terrível, irmãos. Eu sempre digo aqui, nós temos 3 grandes inimigos, o diabo, o mundo e a carne. Mas o maior deles é a nossa carne. Ela vive querendo aparecer. Mas é necessário então negar a si mesmo e tomar a cruz. Negar-se a si mesmo e tomar a cruz. A cruz era um instrumento de morte, e vergonha. Os piores bandidos eram mortos na cruz. A pessoa fugia da cruz. Mas eu e você temos que buscar a cruz. Nós temos que buscar o sofrimento. E por que sofrimento? Porque ser discípulo de Jesus vai trazer sofrimento para mim, porque não faz parte da minha natureza. O velho e o novo homem estão aqui, vai trazer conflito. E é importante destacar aqui, irmãos, que carregar a cruz, a gente ouve muito isso, né? Ai, pastor, aquela mulher que eu casei, meu Deus do céu, é uma cruz. Não é disso que Deus está falando. Ou aquele homem, ou o meu chefe. Não, isso não é cruz, cara.
Cruz é a disposição de fazer a vontade de Deus, de passar por cima da sua vontade. Isso é carregar a cruz. Eu quero, mas eu não vou fazer, porque isso não agrada o meu Deus. E daí o versículo 35 diz assim: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que coisa é essa aí? O que Jesus está querendo ensinar aqui? Como assim? Perder para ganhar, ganhar para perder? O que ele quer dizer com isso? Vamos tentar entender esse texto com outro texto. Lucas, capítulo 12, verso 16, diz assim, irmãos: e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Eu acho que eu voltei. Verso 17. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Veja que homem de sucesso. Um homem que foi bem sucedido aos olhos dos homens, de outros homens. Eu não tenho onde recolher aquilo que eu produzi. Eu tenho muitos bens. E o verso 18 diz assim: e disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Verso 19. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Veja que a confiança desse homem estava nos seus bens, nas suas posses. Eu não tenho nem aonde colocar aquilo que eu produzir, então estou seguro. Então descansa, regala-te. Eu tenho uma conta bancária gorda. Tranquilo. Estou com a vida ganha. Mas o texto não para por aí. Verso 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Tudo isso que você ajuntou aqui, juntamente com todos os meios, sejam eles lícitos ou ilícitos, todos os bens, tudo aquilo que você produziu, vai ficar aqui. Eu gosto muito do livro de Eclesiastes, né? Porque ele mostra que, por isso é tudo correr atrás de vaidade, porque às vezes uma pessoa ela fica sem dormir para construir bens materiais, para deixar um grande império para os filhos, mas ele não sabe criar os filhos. E daí, em pouco tempo, os filhos destroem tudo o que foi conseguido em uma vida. E aquilo que ele depositava confiança, ele percebe que é pueril. É esse o caso. Louco! Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, tudo isso que você ajuntou, para quem será? Para onde você vai, tudo isso que você construiu? Não tem jeito de ir. A segurança sua estava aqui, ok, agora isso vai ficar aqui. E como que você vai fazer? Verso 21. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Irmãos, o problema não é ser rico. É bom ter dinheiro e não é pecado. O problema desse homem não era dinheiro.
Presta atenção no versículo. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. A prioridade dele eram as riquezas. Ele deixou Deus de lado para correr atrás das riquezas, de bens materiais. E por isso, segundo Jesus, esse homem é um louco. E voltando para o nosso texto, ganhar a vida é justamente isso, é você ter reconhecimento aqui no mundo, você ser reconhecido, ter fama, glória, poder. Isso é ganhar a vida. Mas quem quiser ganhar a vida, perdê-la-á. Por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. E quem perder a vida, por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Os discípulos de Cristo, irmãos, são aqueles que vão na contramão do mundo. As pessoas que você convive, as pessoas que trabalham com você, as pessoas que são seus amigos, as suas redes sociais, vão influenciar você para correr atrás de coisas materiais. De tesouros que o ladrão leva e que a traça corrói, como diz o Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte. Não corra atrás desse tesouro, não deposite a sua esperança de felicidade nessas coisas. A nossa esperança de felicidade é o Senhor, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que nos amou a ponto de enviar Jesus Cristo para que eu e você pudéssemos ter vida. É nele que a nossa confiança deve ser depositada. O verso 36 diz assim, né? Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que aproveita? Eu construí um império, eu deixei bens, eu produzi para 4, 5 gerações da minha família, mas eu perdi a minha alma. Certamente, se alguém pudesse, se isso fosse possível, daria tudo pela sua salvação. Mas a gente não consegue comprar. E nós só temos uma vida, irmãos. Você só tem essa vida que você está vivendo agora. Essa só, não tem outra. Aliás, hoje você está mais perto da morte do que ontem. E amanhã, se você não morrer essa noite, você vai estar mais próximo da morte. E o que você está fazendo com a sua vida, cara? O que você está fazendo com a sua vida? Atrás do que você está correndo? É necessário pagar um preço, negar-se a si mesmo, carregar na cruz e seguir a Jesus. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O verso 37 diz: que daria um homem em troca da sua alma? O que você daria? Para passar a eternidade no céu e para ser livre do inferno. Só que você não tem nada para oferecer. Tudo que você oferecer a Deus é insuficiente. Mas Deus dá de graça para você por meio de Jesus Cristo. Ele deu a sua vida para que eu e você pudéssemos ter vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? E se você de fato crê, você vive em função disso? E o verso 38 diz: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele,
quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Irmãos, é possível se envergonhar de Jesus? Sim. E eu já me envergonhei de Jesus. Quantas vezes na faculdade, por exemplo, as pessoas vinham, vamos fazer tal coisa. Eu não vou, por quê? Porque eu não estou afim. Eu deveria falar, eu não vou porque eu amo a Jesus. Isso não agrada o meu Senhor. Mas o maior conflito do homem, e grave isso na sua cabeça, porque todas as áreas da sua vida vai passar por isso. A quem eu quero agradar? A Deus ou a homem? Tudo, toda a área da sua vida, inclusive aqui na igreja. Às vezes eu subo aqui e eu sou tentado a agradar homens. Sou realmente tentado a fazer isso. Mas é hora, Deus, eu tenho que agradar a Deus, custe o que custar. Percebe? E é assim na sua vida. Em todas as decisões. Nessa decisão aqui, eu vou agradar a minha esposa ou vou agradar a Deus? Nessa outra decisão aqui, eu vou agradar o meu chefe ou vou agradar a Deus? Esse é o conflito da vida cristã. Isso é negar-se a si mesmo, pegar na cruz e seguir os passos de Jesus. Então, irmãos, o que nós aprendemos nessa noite? Que para nós sermos discípulos de Jesus é necessário renúncia. Renunciar a si mesmo. Negar-se a si mesmo. Carregar na sua cruz e seguir ao Senhor Jesus. Eu consigo fazer isso sozinho? Não. Eu faço isso para adquirir a salvação? Não. A salvação já é minha. Eu não fiz nada por ela. Mas porque eu sou salvo, eu vou buscar com todas as minhas forças renúncia. Negar-se a si mesmo, carregar a cruz e seguir a Jesus. Só pela graça de Deus. Que Deus nos dê a graça de negar a nós mesmos, de carregar a nossa cruz e de seguir a Jesus, custe o que custar. Amém?